Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje nós vamos para a 12ª edição do nosso quadro que já caiu no gosto dos inscritos, o Blaugrana Responde, aonde, lá no nosso Instagram, que é o mesmo nome aqui do YouTube, blaugrana.brasileiro, a gente posta uma caixinha nos stories, a galera manda perguntas sobre temas diversos. Não precisa perguntar especificamente sobre o clube do Barça, pode perguntar o que quiser, embora evidentemente o que a maioria pergunta é sobre o Barcelona, e eu trago essas perguntas para cá para a gente ir respondendo o máximo que couber em 1 hora de duração. Não leio e não preparo as respostas antes, não leio as perguntas e preparo as respostas antes, para que a gente, da maneira mais espontânea possível, venha responder você por aqui. Né? Eu vinha percebendo que tinha muita gente mandando 5 ou 6 perguntas em cada caixinha e em alguns momentos eu acabava respondendo a pergunta da mesma pessoa no mesmo vídeo. A gente vai evitar isso agora. Tinha muita gente que não estava sendo respondido nenhuma vez no vídeo e tinha mandado pergunta lá na caixinha, porque eu respondia 2 ou 3 perguntas de uma mesma pessoa. Então vamos evitar isso. Se eu ver um nome repetido, eu pulo. Beleza? A primeira pergunta que eu vou responder é do Raoni Chaves. Mas antes de eu responder a pergunta do Raoni Chaves, eu gostaria de fazer aquele lembrete que é super necessário para a gente continuar crescendo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa esse vídeo, é uma nova opção que tem aí no YouTube que ajuda os canais a crescerem e os seus vídeos a terem um alcance maior. Porque quando você faz isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Eu preciso do teu engajamento. E como recompensa eu te devolvo entretenimento. Já curtiu? Já se inscreveu? Já hypou? Então vamos lá. Pergunta do Raoni Chaves. Como se encaixaria Luís Dias ou Rashford no esquema do Barcelona? Para a gente responder essa pergunta, o primeiro ponto que a gente tem que abordar é que essa contratação, quem quer que seja, apesar de, na época em que se falava muito sobre o Nico Williams, ter havido um movimento nas redes sociais para encontrar uma maneira dele ser titular, algumas pessoas tiravam o Dani Olmo do time, colocavam Rafinha de camisa 10, e outras tiravam o Lewandowski do time, colocavam o Dani Olmo de falso 9 e o Rafinha de camisa 10, apesar do movimento que se criou, nunca foi a intenção trazer um ponta que acabasse com o equilíbrio que o Hansi Flick encontrou para o nosso ataque na temporada passada. A ideia é ter um nome a mais para esse ataque, para aumentar a competitividade, a disputa por posição na ponta, ao mesmo tempo que você tem uma opção de alto nível no banco, que foi isso que nos faltou. Pensa comigo, eu trago um ponta porque eu não tenho nenhum no banco. É por isso que há essa obsessão. Eu não tenho nenhum ponta no banco. Na temporada passada não tinha nenhum de alto nível. Era Ansu Fati e Paulo Vitor. Na temporada que vai entrar não tem nenhum mesmo, porque o Ansu Fati foi emprestado e o Paulo Vitor deve ser negociado. O Barcelona já está oferecendo ele para outras equipes, seja por empréstimo ou uma venda de baixo custo. Não vai dar para ganhar 30, 35 milhões com o Paulo Vitor, mas uns 5, 10 o Barça deve embolsar. Então vamos lá, eu não tenho ninguém no banco. Eu preciso de um ponta que possa ser utilizado no segundo tempo ou quando os meus titulares precisarem descansar, ele já sai no 11 inicial. E eu contrato esse ponta. E na hora de eu montar o time, eu jogo com 3 pontas. Um improvisado por dentro e 2 pontas abertos. Eu não resolvi meu problema, eu continuo tendo a ausência de ponta no banco de reservas. Eu vou ter um excesso ainda mais chamativo de meio-campistas. O Barcelona tem muitos meio-campistas de alto nível. Casadó, Bernal, De Jong, Pedri, Dani Olmo, Fermin, são 6. Porque o Pablo Torres está saindo, são 6, porque antes eram 7. Né? Ainda tem o Gavi, 8. Olha que loucura. E aí eu tô vendendo o Pablo Torres por conta do excesso de meio-campistas e tô trazendo o Luís Dias ou o Rashford por conta de uma falta de pontas, e na hora de eu escalar o time eu meto 3 pontas, Rashford aberto, Rafinha por dentro, Lamine Yamal do outro lado, e eu continuo sem ter ponta no banco e eu continuo com excesso de meio-campista, porque o meio-campista que era para estar no time titular, eu botei no banco de reservas, para que o Rafinha, o meu melhor jogador na última temporada,
atue improvisado numa posição em que ele até rende, mas muito menos do que quando joga na ponta esquerda. E além de eu não resolver problema, eu ainda criei um novo. Então, apesar do sentimento da galera que o Nico viria para ser titular e o Dani Olmo ou o Lewandowski ia sofrer, isso nunca foi plano da diretoria do Barcelona, isso nunca foi plano principalmente do Hansi Flick, e se em algum momento isso passou pela cabeça dele, teria sido um tiro no pé, certo? Com isso em mente, o que vai fazer o Luis Dias ou o Rashford nesse esquema do Barcelona? Vem para ser um ponta de garantias que sai do banco de reservas. Cansou o time titular, eles entram e, apesar de não ser do mesmo nível do Rafinha e do Yamal, eles são de um nível alto o suficiente para nós continuarmos superiores aos adversários. É isso que você pode exigir do seu elenco. Se o teu reserva é do mesmo nível que o titular, tu tem um problema, teu titular não é grande coisa, então não dá para exigir isso, mas você pode exigir que o teu reserva seja melhor que o titular do adversário. A gente tem que ter um reserva melhor, o nosso ponta esquerda reserva tem que ser melhor que o do Osasuna, o do Rayo Vallecano, o do Oviedo, o do Levante. Eu tenho que ter isso. E esse é o objetivo na contratação do Rashford ou do Luis Dias. Não é para ser titular, para ser um reserva de garantias. E aí o Barça teria 5 nomes para rodar na frente. Lewandowski e Yamal tem posição fixa, o Lewandowski é camisa 9 e o Yamal é ponta direita, mas Rafinha, quem quer que chegue, Luis ou Rashford e Ferran Torres, eles atuam em pelo menos 2 dessas posições da frente. O Ferran Torres atua nas 3, nas 2 pontas e de camisa 9, o Rafinha atua nas 2 pontas, e o Luis Dias atua, assim como o Rashford, na ponta esquerda e de camisa 9. Então tu tem 5 nomes para rodar em 3 posições. Resolve-se o problema de falta de profundidade de elenco no ataque. Esse era o grande problema do Barcelona na temporada passada. Falta de profundidade de elenco no ataque. Então é elenco curto. Não, elenco curto se não tivesse nem no ataque, nem no meio, nem na defesa. Se você consegue resolver o seu problema com uma contratação, não é elenco curto. Já discutimos isso há muito tempo. É um elenco que tem uma carência específica. Elenco curto é o do Napoli, o do PSG é um elenco curto. PSG, você olha para o banco, tem 3 nomes que o técnico confia, o resto só entra em caso de jogo já decidido. O Real Madrid tem elenco curto, enfim. O caso do Barcelona era uma carência que vai ser resolvida com essa contratação. Beleza? Essa é a ideia. Seja Luis Dias, seja Marcus Rashford, seja algum outro nome que nós ainda não ouvimos falar e que a diretoria pode se interessar a partir de hoje. Janela de transferências é um ser vivo e pulsante. De um dia para o outro, muita coisa muda. Segunda pergunta, Alisson Andrade 777. O Lookman não seria um bom nome por conta da idade e o que entrega em campo? Eu acho que não. Eu não considero o Lookman um nome que encaixe no sistema do Barcelona, porque ele não é um ponta. Ele é um segundo atacante. A Atalanta joga muitas vezes com 3 atacantes, mas não joga com 2 pontas e um centroavante. Joga com um centroavante, 2 atacantes atrás dele e 2 alas que usam o corredor para avançar. E ele é um desses segundos atacantes. Ele não é um ponta que atue da maneira que atua o Rafinha ou o Yamal, vindo da ponta para dentro. Ele é um cara que já está dentro para receber essa bola com a ultrapassagem do ala ou com o trabalho de criatividade dos meias. Então eu acho que ele é um jogador de bom nível. Eu acho que ele seria um jogador com um custo-benefício interessante, porque muita gente fala de 25, 30 milhões por ele. Os salários na Itália são mais baixos que na Espanha, então o impacto dele no fair play financeiro seria reduzido. Ele seria um bom custo-benefício. Mas o que o Barcelona precisa e colocou na sua cabeça que precisa buscar nessa janela de transferências, não é o que o Lookman oferece. O Lookman, na minha opinião, não resolveria o problema do Barça. ADM, agora a pergunta do underline Góis 09, underline. Me diga o motivo de você achar o Barcelona o maior clube do mundo. Cara, eu acredito que muitas pessoas estabelecem como conceito para definir o maior ou menor
o número de títulos que a equipe conquistou. E quem mais ganhou o Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões foi o Real Madrid. Quem mais ganhou Copa do Rei e Supercopa da Espanha foi o Barcelona. Então, o número de títulos das duas equipes, o número de troféus levantados, não há uma distância muito grande. Só que não tem como negar que o prestígio de ganhar uma Liga dos Campeões, de ganhar uma Supercopa da Espanha é muito distante. Então, muitos apontam o Real Madrid como esse clube, porque é o clube que ganhou mais vezes os principais campeonatos. Então, como é que tu pode dizer que o Barcelona é o maior clube do mundo se o seu principal rival tem essa condição de ter vencido tantos troféus, troféus tão importantes? Porque, para mim, futebol não é só troféu. O troféu, ele faz parte do futebol. Mas o sentimento que o futebol ele desperta não é só no dia que o troféu é levantado. A maneira que você joga para chegar até aquela conquista, isso desperta sentimentos e arrasta multidões. Os talentos que você revela na sua base, a identificação que você tem com a sua torcida, conseguir transcender o futebol e se transformar numa instituição maior do que o próprio jogo, eu não vejo nenhum clube no mundo que faça isso da maneira que o Barcelona faz. Muita gente fala, e é verdade, se o Real Madrid viveu uma seca de 10 anos, ele perde completamente a sua importância e o seu impacto. O Barcelona pode viver secas e mesmo assim ele continua aumentando a sua base de fãs, o impacto que tem no futebol. Barcelona, fora os momentos, os contextos em que o Real Madrid conquistou a maioria dos seus títulos e o Barcelona não conseguia competir por conta de limitações que o governo espanhol impunha, você pode dar uma pesquisada aí na ditadura franquista que você vai saber do que eu estou falando. Fora esses contextos, fora a vantagem do Real Madrid ter sido construída em um período em que era negado ao Barcelona os direitos de competir em igualdade, fora isso, não estou nem falando disso, mas levando em consideração o que o clube consegue representar além do futebol. O Real Madrid ganha futebol masculino e acabou. O Barcelona ganha futebol, ganha handebol, o Barcelona compete no hóquei, o Barcelona... tudo. Qualquer esporte, o Barcelona compete e ganha. E é um dos principais clubes do mundo em qualquer modalidade. Não tem nenhum outro clube no planeta que consiga fazer isso. O Barcelona é uma equipe que unifica uma cultura. Faz parte da cultura catalã torcer pro Barcelona. O cara que mora em Girona, torce pro Girona. Não, torce pro Barcelona. Mas peraí, pô, por que ele não torce pro Girona? Ele torce pro Girona, mas ele sabe que o Barcelona carrega a bandeira da Catalunha aonde vai. Um dos principais motivos pro catalão ainda ser uma língua procurada por pessoas que não nascem na Catalunha é a existência do Barcelona. Olha a importância que esse clube tem. Isso daí é uma coisa que você pode ganhar 400 Ligas dos Campeões. Pra mim, nunca vai se comparar. E o argumento definitivo? O Barcelona produziu o Lionel Messi. Um clube que produz o maior e melhor jogador de todos os tempos da história de um esporte, ele fez algo que, repito, pode ganhar 400 Ligas dos Campeões, nunca vai se equiparar. Para mim, é o maior clube do mundo. Se o seu critério é outro, mas o meu critério é contar quantas Champions ganhou e estabelecer um ranking a partir disso. Fique à vontade, é o seu critério. O meu não. O meu critério não é a frieza do troféu. É todo esse contexto de como esse troféu foi conquistado, o impacto que essa conquista tem na comunidade que aquele clube representa e a capacidade de transcender um único esporte para se transformar em um clube multiesportivo, de múltiplas modalidades em que você consegue ser campeão e chamar a atenção. Próxima pergunta, já ia repetir aqui, ó. Já tinha a pergunta repetida. Agora vem a pergunta, no caso, pergunta repetida que eu digo de a mesma pessoa perguntando de novo. Eu vou pular, porque senão a gente acaba respondendo a mesma pessoa várias vezes e várias pessoas não têm a sua pergunta respondida nenhuma vez. Pergunta agora é do setgui.drawings. Graças à sua explicação, eu entendi por que o Gerard Martin deve ficar mais um ano. E a gente já explicou bem aqui que tem uma questão de evolução.
Gerard Martin viveu a sua primeira temporada como titular temporada passada. Ele não foi um dos destaques da equipe, mas ele tampouco foi uma figura que comprometeu a busca do Barcelona por títulos. Ele foi colocado na prova de fogo das semifinais contra a Inter de Milão e a final da Copa do Rei. E ele fez um bom papel, pode não ter sido o principal jogador em campo, mas não foi a presença dele que nos fez perder, enfim. Terminou a temporada com 6 assistências e 1 gol. Isso até para um titular veterano, quando a gente fala de lateral esquerdo, são números excelentes. Ele era um reserva estreante. A tendência é ele evoluir e se transformar numa figura cada vez mais confiável. Então, faz sentido ele ter pelo menos mais uma temporada. Estagnou ou involuiu, piorou, aí a gente pensa na urgência de se desfazer do atleta. Mas, olhando para o futuro, imaginando que ele vai progredir, que ele vai melhorar, eu acho que faz sentido a escolha de mantê-lo, a não ser que viesse uma boa oferta para comprá-lo. Se a oferta não vai existir, a gente não vai dar para ele rescisão de contrato, vai embora de graça e eu me mato aqui para procurar alguém para substituir. Não daria certo, seria um custo muito grande, seria o custo-benefício desfavorável para o clube. Eu estou me desfazendo do cara de qualquer jeito e procurando alguém para substituí-lo. Normalmente isso é para quando a sua equipe ela tá com fair play financeiro muito extrapolado, você está com um fair play financeiro gigantesco à sua disposição, aí você pode fazer essas loucuras financeiras. Não é o caso do Barça, a tendência faz mais sentido o Martin ficar, a não ser que venha uma oferta que caso seja aceita, possa pagar a contratação de um substituto. Mas aí o cara continua a pergunta. Mas, digamos que ele saia, quem você traria para ser o lateral esquerdo reserva? Muita gente fala do Grimaldo, que pelo preço e pela qualidade ofensiva é um nome que faz sentido, mas sempre com aquele asterisco, né? O asterisco do Grimaldo é que ele não é lateral, ele é ala, e não é a mesma coisa. Tanto que ele não conseguiu se adaptar ao sistema de 4 defensores da seleção espanhola. Ele veio de uma temporada de 18 assistências, se eu não me engano, pelo Bayer Leverkusen, para chegar na Eurocopa. E nos amistosos pré-competição e nos treinamentos, ele perdeu a vaga para o Cucurella, que tinha tido uma temporada muito mais discreta, pelo fato de que o Cucurella se encaixa muito melhor num sistema com lateral. Grimaldo é ala. Com mais tempo de treinamento, toda semana, dentro de um sistema em que, apesar de ser lateral, teoricamente, o Baldé se comporta como um ala o tempo todo no apoio, recebendo a bola no campo de ataque, buscando assistência, dribles e jogadas agudas. Talvez ele conseguisse se adaptar melhor e encaixar. Então eu acho que faria sentido, pelo preço, pela identificação dele com o clube, cria de La Masia o Grimaldo, e também pela capacidade ofensiva. O asterisco existe. Ah, mas não é lateral, é ala. Será que vai adaptar? Esse asterisco existe. Mas se não tiver asterisco, é 50 milhões de euros. Para você pagar 15, como seria o caso da contratação do Grimaldo, tem que ter algum asterisco. É só tu que é esperto? Tu vai contratar o jogador perfeito por um preço baixo? Não é assim que funciona, né? Você vai precisar ou pagar um preço alto ou fazer uma aposta de que aquele jogador que vem com algumas ressalvas vai conseguir superar essas ressalvas e virar o atleta que você necessita. Pergunta do Daniel Garcia. Em qual temporada voltaremos a contratar sem ter que se preocupar com o fair play financeiro? Nunca. Porque o fair play financeiro ele vai existir para sempre e ele sempre vai limitar os gastos das equipes. Como a gente torce para o Barcelona e a gente, obviamente, segue uma mídia que fala muito sobre o fair play do Barcelona, e tem que falar mesmo, e o fair play do Barcelona ainda não está dentro da normalidade, embora ao longo dos próximos dias deve ser anunciado esse retorno, a gente tem a sensação que o fair play só existe pro Barça, que tá todo mundo contratando à vontade e só o Barcelona que tem que ficar fazendo conta. Todo mundo faz conta, o Atlético de Madrid faz conta, o Bayern de Munique faz conta, o Manchester City faz conta, e olha que é o Manchester City, o PSG faz conta, todo mundo faz conta para saber se o jogador encaixa dentro das regras de fair play financeiro. O que acontece é que o fair play financeiro na Inglaterra e na França é muito mais brando,
Manchester City e PSG têm por trás de si um orçamento infinito, que são os governos do Catar e dos Emirados Árabes, e eles acabam gastando, contratando na mesma janela 5 ou 6 jogadores, dando a sensação que aquilo é normal, mas nenhum outro clube faz isso. O Liverpool agora está contratando porque passou uns 6 anos sem contratar ninguém. Contratação bombástica do Liverpool foi o Wirtz. Há quanto tempo o Liverpool não fazia uma contratação bombástica? Se é que nesse século fez. Porque a maioria dos jogadores que chegaram no Liverpool, Mané, Salah, o Firmino, o Felipe Coutinho, eles não chegam com status de uma grande estrela. Eles se transformam em grandes estrelas dentro do clube. É isso que a maioria dos clubes acaba fazendo hoje em dia. Você contrata uma grande estrela a cada 3 ou 4 anos e você tenta trazer jogadores para transformá-los em estrelas na maior parte do tempo, ou você não sai contratando ninguém. Olha aí o Real Madrid. Você acha que o Real Madrid está indo para mais uma temporada sem contratar um volante passador porque confia no Tchouaméni e no Camavinga? É Tchouaméni e Camavinga. Eles confiam e aí eles... É claro que ele também tem que fazer conta, ele olha a folha salarial, ele percebe que já gastou 60 milhões no Heisen, já gastou 35 milhões no Arnold, 10 que pagou pro Liverpool para ele jogar o Mundial e 20 que pagou pro jogador de bônus de assinatura. Um dia desse, entre Mbappé e Endrick, gastou 200 milhões, porque o bônus de assinatura do Mbappé foi de 120 milhões e a operação pelo Endrick custou ali na casa dos 60, mas ainda tem bônus que pode conseguir, as famosas variáveis, enfim. Então, ele faz as contas também. A diferença é que o Barcelona hoje está numa situação pior do que a maioria dos grandes clubes. Nessa janela vai voltar à normalidade, vai voltar a poder competir de igual para igual no mercado com esses grandes clubes. Não vai mais precisar que o jogador seja apaixonado pelo Barça e recuse todo mundo para poder contratar, que é o que vem acontecendo nos últimos anos. Certo? A gente não está competindo nas ofertas, a gente está competindo no imaginário, no escudo, na tradição. E aí está conseguindo trazer grandes talentos como fez nos últimos anos. Essa normalidade ela vai voltar nessa janela. Agora, isso significa que vai dar para contratar o Haaland, o João Neves, que é o meio-campista mais caro lá do PSG, pagar o salário do Kimmich, que é um dos jogadores mais bem pagos do futebol alemão, e trazer o Harry Kane para ser reserva do Haaland. Não, cara, isso nunca vai acontecer, porque as regras de fair play nunca vão permitir. Não confunda o que a gente vem noticiando há muito tempo, voltar à regra do 1 para 1 com poder gastar dinheiro infinitamente. Não existe mais. As regras de fair play financeiro acabaram com esse dinheiro infinito. A não ser para clubes que conseguem, e aí você reflete se dentro das regras do jogo ou não, conseguem ser imunes a esse fair play financeiro. Caso de Manchester City e PSG. Fora esses dois, tá todo mundo fazendo conta. E em algumas janelas gasta mais, em outras gasta menos. E em alguns casos não gastam nada. Beleza? O caso do Barcelona é de voltar à normalidade, mas de poder, nunca mais vamos falar de fair play financeiro. Isso nunca vai acontecer. Todo mundo fala de fair play financeiro o tempo todo. Na hora de contratar. Próxima pergunta, Marcos34, _, SS. O Eze do Crystal Palace seria uma boa para o Barça? Mesma coisa que eu falei do Lookman. É uma função que ele pode exercer? A função de ponta? Pode. Tem características para exercer? Tem. Mas é a função em que a gente já viu ele jogar e ele chamou a atenção? Não. No Crystal Palace ele joga por dentro. Você pode pesquisar aí. Ele é meia ofensivo. Mas de vez em quando num contra-ataque ele aparece aberto do lado do campo puxando. Tudo bem, é uma variação tática que a equipe tem para fazer ele funcionar. Mas ele viria para ser essa garantia de um reserva de alto nível para entrar na ponta? Eu vou contratar um meia ofensivo para improvisar na ponta? Aí eu acho que é um erro, um tiro no pé. Não basta ser bom jogador, e esses que vocês estão citando são o Lookman, o Eze. Ele precisa ser um bom jogador para exercer a função que nós queremos.
Primeiro, não pode fazer exigência de ser titular, porque ninguém vai tirar o lugar do Rafinha. Não pode ser um jogador de pouco compromisso tático, porque o Hansi Flick vai querer que haja esse perde-pressiona no campo de ataque, que foi uma das marcas do Barcelona na temporada e da carreira do Hansi Flick como treinador. Ele não pode ser um jogador que prefira atuar em alguma outra posição que não a ponta. Ele precisa caber no orçamento do clube. Eu não sei qual é o preço do Eze, mas normalmente jogador da Premier League é muito superfaturado, você precisa de uma negociação muito bem encaixada de o time querer se desfazer, o jogador querer sair, você aparecer para comprar, tudo num timing perfeito para conseguir comprar jogador da Premier League por preço justo. O normal é qualquer jogador normal da Premier League é 100, 120 milhões, né? E eu acredito que ele não fuja a essa regra. A gente pagaria por ele muito mais do que por um jogador desse mesmo nível que viesse de outro campeonato. E, para apresentar o meu argumento principal, o motivo central de eu considerar que não é uma opção que deva ser considerada, ele não é ponta. Ele é meio ofensivo que pode jogar pela ponta. Aí lascou-se. Nós vamos trazer um meio ofensivo que pode jogar pela ponta, pegar um ponta que pode jogar de meio ofensivo, pegar o verdadeiro meio ofensivo e colocar no banco, ou pegar um meio ofensivo que pode jogar de centroavante, aí ninguém joga na sua. Tá todo mundo jogando onde pode jogar e não onde melhor joga. Não é assim que se monta um time vencedor. Se você tem um jogador no elenco que exerce uma função e surge uma emergência durante a temporada e você improvisa para solucionar, isso daí não só é recomendável, como é necessário. Todo clube vai precisar fazer isso ao longo da temporada. Mas se você contrata o jogador, já pensando em colocar ele improvisado, já pensando em colocar ele numa posição que não é a sua preferida, aí você está gastando dinheiro à toa, você poderia estar gastando em um profissional que é daquela posição, e você está prejudicando o atleta. Ele não vai render tanto quanto pode e a torcida vai questionar. Pergunta agora do Pedrovski, ou Pedrošvić. Você acha que depois de uma contratação de um atacante, vem um lateral em seguida? Não. Já falei em outros vídeos e reforço. Eu acredito, e não é que eu acredito porque os anjos conversaram comigo, é porque essas são as informações que o próprio Barcelona apresenta, que a prioridade do time é contratar um ponta. E depois disso, não se buscará nenhum outro jogador, a não ser que abra-se espaço no elenco por conta de vendas. Não é no fair play, é no elenco. Então, se o Barcelona tem para lateral esquerda Baldé e Martín, só vai atrás de outro lateral esquerdo se vender o Martín. Se o Barcelona tem para lateral direita Koundé e Eric Garcia, o Eric Garcia está sendo tratado como lateral, só vai atrás de um lateral direito se houver a venda ou do Koundé ou do Eric Garcia, ou de algum dos zagueiros que faça com que o Eric Garcia volte a ser visto como zagueiro e aí abre um espaço na lateral direita. Só vai haver a compra de um centroavante se o Lewandowski ou o Ferran Torres forem vendidos, porque hoje eles são os centroavantes. Então, a não ser que abra um espaço no elenco, aí não é mais nem questão de fair play, questão de elenco, espaço no elenco, a não ser que abra, é o ponta, que é a carência que identificou-se que o Barcelona tem ao longo da temporada e para a próxima, e fechou, e acabou, né? Muito dificilmente a gente vai ver alguma contratação além desse ponta. O que o Barcelona está contratando muito são jovens talentos, né? O Barcelona já contratou um jogador croata, já contratou aquele Rony Bardi, já está de olho no mercado em busca dessa molecada sub-20 que apresenta muito talento para lapidar no Barça B e ver se vira jogador útil para o time principal, ou então compra por 2 milhões, lapida e vende por 20. Foi o que fez com o Mika Faye. O Mika Faye foi comprado por 2,5 milhões de euros e foi vendido por 15. Então, seja esses jovens ou vira dinheiro ou vira estrela dentro do clube. E é isso que o Barcelona tem feito em qualquer posição.
seja atacante, zagueiro, volante, não interessa. Tem talento, o Barcelona busca ainda muito jovem e tenta lapidar ou para virar reforço da primeira equipe ou para virar venda. Nessa janela, dificilmente a gente vai ver alguma coisa além do ponta, repito eu, salvo se houver uma venda que abre espaço no elenco. Aqui o nome do cara é sacanagem, é Klimpt. Aí é K-L-I-N-P-N-F-T. Klimpt. Ele quer saber se seria uma boa vender o De Jong e trazer o Kimmich, porque uma dupla Kimmich-Pedro seria muito bacana. Eu acho que houve uma época em que sim, seria um movimento que faria sentido, porque o Kimmich estava em fim de contrato, o Barcelona poderia fazer uma oferta para ele chegar gratuitamente, o De Jong estava lesionado, a gente não sabia como é que ele ia voltar e se recuperaria o seu melhor nível. Ali eu te responderia com certeza absoluta. Agora eu já quero saber como é que vai ficar essa conta. Porque em nível de jogo eu não vejo uma diferença muito grande entre o De Jong e o Kimmich, cada um tem seus pontos positivos e negativos. O Kimmich tem mais intensidade, tem mais combatividade, tem mais força física, capacidade de se impor no meio-campo através da força física. Só que o De Jong tem mais visão de jogo, fuga de pressão, o passe dele é mais qualificado. Para quem não sabe, apesar do sentimento geral é de que o Kimmich é um defensor melhor que o De Jong. Se você pegar as estatísticas, o De Jong tem uma média superior de recuperações de bola quando ele é comparado com o Kimmich. A gente já fez esse estudo lá atrás. Então, para mim, são jogadores que eles não estão em patamares diferentes. O De Jong é mais novo. Esse negócio de o salário do De Jong é estratosférico comparado com o do Kimmich não é. O De Jong ganha menos no Barça do que o Kimmich ganha no Bayern. E na hora de fazer as contas, eu acho que dificilmente o resultado final seria positivo, seria um parecer favorável ao Kimmich. Muito provavelmente a gente chegaria à conclusão que vale mais a pena o De Jong. Mas sem dúvida alguma o Kimmich é um jogadoraço. Para mim, os 5 melhores meio-campistas do mundo são Pedri, Rodri, De Jong, Kimmich, Vitinha e empatado com o Vitinha, Fabian Ruiz. Então são 5 que viram 6. São os melhores meio-campistas em atividade no futebol atualmente. São esses 6 que formam um top 5 porque tem um empate no 5º lugar. Então, sem dúvida alguma, seria um nome sensacional para a gente ter. Mas trocá-lo pelo De Jong, eu não sei se faz sentido por conta da idade e por conta dos valores que a gente acabaria precisando investir nessa operação. Agora, se o De Jong não renova, a gente vende e o Kimmich se oferece, é um nome que vale a pena considerar. Desses 6 aqui, qualquer um para mim seria bacana ver no Barcelona. Se o De Jong não renovou, vamos ter que vender ele. Vende. Dá para trazer o Kimmich? Dá para trazer o Rodri? Dá para trazer o Vitinha? Dá para trazer o Fabian Ruiz? Traz. Porque eu acredito que o nível, cada um na sua característica, não ia mudar. Não ia mudar. Né? O Rodri está um patamar acima. O Rodri está um patamar acima. Os outros, o nível não mudava. Poderia mudar a característica, mas o Barça continuaria bem servido. Mateus 8 _. O Araújo vai ser negociado mesmo? Cara, tudo aponta, pelas manifestações públicas de jogador e diretoria, que não. Só que é como eu falei, inclusive nesse vídeo mais cedo. Mercado de transferências, mercado financeiro onde eu trabalhei a maior parte da vida. Mercado de transferências, ele é um ser vivo e pulsante. Então eu tô gravando esse vídeo agora, na quarta-feira à noite, gravando esse vídeo aqui para você. E eu tô te dizendo que todas as manifestações apontam que ele não vai sair. Amanhã, quinta-feira de manhã, pode ser que saia uma notícia que mostre o inverso. Que vai sair sim. Já está tudo certo para ele ser vendido para Juventus. Pode ser. Mas pelo que se falou até agora, não é o caso. Eu não duvido nada, embora não esteja apresentando isso como informação. Eu só estou dizendo que eu não duvido que essas entrevistas do Deco sejam para tentar manter o valor do atleta, que se desvalorizou muito. 2 anos atrás, o Barcelona recebeu uma oferta de 90 milhões pelo Araújo e não aceitou a oferta do Bayern de Munique.
A última oferta que recebeu pelo Araújo foi de 35 milhões da Juventus de Turim. Então, cara, ele desvalorizou bastante. Se o Deco dá uma entrevista dizendo quero vender ele a qualquer custo, desvaloriza mais ainda. Tendência é que, se você quiser preservar o patrimônio do clube, que você faça o que o Deco está fazendo. Diz que é um jogadoraço, conta com ele, que o futuro passa por ele, mas ao mesmo tempo tu tá torcendo para alguém vir oferecer ali uma grana para você poder vender. Não duvido que seja isso, mas o que falam é que o Araújo vai ficar, tanto jogador quanto diretoria. Vamos ver, tem 2 meses ainda pro mercado fechar. Igor Vinícius Bueno, qual o seu top 5 pontas esquerdas atualmente? É o tipo de pergunta que eu posso responder aqui e depois que postar o vídeo me arrepender porque eu esqueci de alguém. Ou porque não botei na ordem que eu gostaria depois de refletir um pouco mais. Mas não vou fugir da pergunta não. Primeiro nome é óbvio, é o Rafinha. Depois do Rafinha eu acredito que vem o Kvaratskhelia. E aí eu tenho que começar a me esforçar. Ponta esquerda que jogou nessa temporada, Rafinha, depois Kvaratskhelia. E aí a gente tem que começar a tentar lembrar, né? Porque não é algo que eu estava pensando em responder, não é algo que eu estava imaginando que eu ia conversar. Eu não trouxe esses nomes aqui para o nosso vídeo. Mas sem dúvida, em primeiro Rafinha, em segundo Kvaratskhelia. Só ponta esquerda, tá, pessoal? Ele pediu só ponta esquerda. Opa, bateu aí no celular. Em nível de jogo, o que nós já vimos do seu teto não foi o que apresentou na última temporada. Mas o teto do Vinícius Júnior lhe permite estar aqui em um top 5. Rafael Leão, muito irregular. Os melhores momentos dele valem colocá-lo aqui, mas esses melhores momentos, eles são muito espaçados. Ele demora muito para ter esses grandes momentos. Depois que tem um, demora um bom tempo para conseguir ter outro. Eu acho que eu não colocaria. Tô tendo dificuldade aqui, cara, para conseguir pegar alguém e tirar da média. Tipo assim, o Luiz Dias, Nico Williams, o Rafael Leão, tirar esse cara aqui da média e botar ele acima dos outros, eu tô tendo uma dificuldadezinha. Talvez eu esteja esquecendo de alguém, fui pego de surpresa. Mas, ao invés de top 5, eu vou te dar esse top 3. Rafinha, Kvaratskhelia, Vinícius Júnior. Vinícius não pela temporada, mas pelo que ele já fez no passado. Essa última temporada dele foi complicadíssima, tenebrosa. E eu acho que logo depois vem Luiz Dias, Nico Williams, Rafael Leão, jogadores desse calibre. O Gabriel Martinelli. Não vejo uma diferença muito grande entre eles, para ser sincero. Para dizer que um é top 5 e o outro não vejo. Laierson! O que aconteceu com Hector For? Parecia caminhar bem com Xavi, mas com o Flick foi diferente. Isso aí é normal. Jogador muito novo, como ele é, recém-completos de 18 anos, ele vai bem num jogo e vai mal no outro. Ele vai bem num lance e vai mal no outro. Ele está construindo ainda uma regularidade. A gente se acostumou com esse desenvolvimento linear de Cubarsí e Lamine Yamal e a gente esqueceu que 99% dos jogadores, eles evoluem mais um pouco e aí evolui bastante e aí volta a evoluir. Não é um crescimento linear, é um crescimento acidentado, né? Não melhora a cada jogo, melhora num jogo, piora no outro, aí melhora no outro mais do que tinha melhorado antes, aí no final do ano tu vê o cara num patamar acima. No entanto, às vezes, de uma temporada para outra, a oscilação também acontece. O cara aparece, vai bem, mas na hora de confirmar, ele patina. Com 18 anos de idade, nada mais normal que isso. Empresta, vê se ele se desenvolve no Barça B. Claramente ele não tem condições de ficar no Barça principal, ele não tem o vigor físico para um jogo de primeira divisão ainda, ele cansa, ele corre 25 minutos e morre em campo, ele tem dificuldades defensivas muito chamativas, parece um jogador, assim, defendendo, tá?
Ele parece um jogador de segunda divisão, tendo que atuar numa partida de Copa contra os times de primeira divisão, e ele fica perdido e todo mundo passa para ele não sabe se posicionar, ele não sabe a hora de dar o bote. Ele precisa evoluir muito o aspecto defensivo, mas ele tem um talento ofensivo que ele já mostrou na mão dos dois treinadores. Então vale a pena apostar nele pro futuro. Lapidar, trabalhar, proteger, botar o cara para jogar o tempo todo não é proteger. Proteger é saber a hora de tirar ele do time e deixar ele cair no esquecimento. E aí ele volta um mês depois para tentar reiniciar seu desenvolvimento. Ou empresta, velho. Empresta, talvez para ele hoje seja o melhor cenário. Emprestar e ir para uma equipe de menor nível de exigência, como já aconteceu com o Fermin, por exemplo, aonde ele possa ganhar confiança e retornar para o Barcelona em um outro nível tático, em um outro nível técnico, em um outro nível mental. Dripstar oficial. Há rumores que o Luiz Dias fez um pré-acordo com o Bayern de Munique. Essa notícia é falsa ou mentira? Eu gostei que as duas opções que ela me deu aqui, não sei se é Dripstar, eu imagino, Star é feminino, né? Talvez seja uma mulher. Não tem foto aqui, a foto é o escudo do Barça. Há rumores que ele tem um pré-acordo. Isso é falso ou é mentira? As duas opções que eu recebi aqui é para negar a informação, né? Então tá negado. Tem pré-acordo não. E vamos lembrar que pré-acordo cada dia vale menos. Porque esse negócio de pré-acordo, esse negócio de o Fabrício Romano já disse que tem um pré-acordo, cada dia vale menos. Já houve uma época em que valia muito. Quando um grande jornalista falava de um pré-acordo, a gente tinha certeza que não ia demorar 3 dias para o cara ser anunciado. Quanto mais o tempo passa, menos isso significa. E não que o jornalista esteja mentindo, mas é porque esses pré-acordos não valem de nada. O cara depois muda de ideia, na hora de assinar, não assina e pronto. E vai para outro lugar. Então, eu não vi essa notícia. Eu vi a notícia de que o Luiz Dias ele é alvo do Barcelona e do Bayern de Munique. Barcelona e Bayern de Munique enxergam ele como esse ponto esquerda. No Bayern ele chegaria para ser titular, no Barcelona ele chegaria para rotação de elenco. O sonho dele de infância é jogar no Barcelona, isso faria a balança pender a favor do Barça. Mas ambos os clubes não estão dispostos a pagar o que dizem que o Liverpool vai pedir. 80, 85 milhões, nem Barcelona nem Bayern de Munique estão dispostos a pagar. É de 60 para menos. Tanto o clube alemão quanto o clube catalão. Então, pré-acordo, não vi essa notícia, sinceramente. Acredito que se ela fosse verdadeira, ela teria repercutido um pouco mais a ponto de eu ter tido contato com ela. Por isso desconfio que não seja verdade. E mesmo que fosse verdade, o que significa um pré-acordo em pleno 2025? Mais nada. Miguel _Dacis. Você acha que só existiu a rivalidade Messi e Cristiano Ronaldo por conta da competitividade entre eles mesmos? Vou responder em 2 etapas. O Cristiano Ronaldo só conseguiu ser o jogador que foi pela motivação que ele tinha cotidianamente de superar o Messi. Ele queria muito ser melhor que o Messi. E muito do que ele conseguiu jogando pelo Real Madrid foi porque ele queria ser melhor que o Messi. E ele competia com o Messi toda semana. Mas o retorno não é verdade. A gente nunca viu o Messi fazer alguma coisa pensando em superar o Cristiano Ronaldo. Isso sempre foi uma questão muito mais do português do que do argentino. O Cristiano Ronaldo queria ser melhor que o Messi. O Messi só queria ser o melhor Messi possível. Primeira parte da resposta. E a segunda parte da resposta que vai soar menosprezo, mas eu juro que não é, opinião sincera. Nunca houve, nunca teve, em nenhum momento da carreira desses dois, um momento em que o Cristiano Ronaldo tivesse o mesmo nível de desempenho que o Messi. Ele conseguiu disputar, brigar no número de gols, assistência, impacto no jogo fora da área, capacidade de decidir o jogo pegando uma bola na intermediária e fazendo ela acabar dentro do gol. Em absolutamente todos os elementos do jogo que não sejam finalização, cabeceio, chute,
Perna esquerda, direita, nisso o Cristiano Ronaldo brigou. Isso fez o Cristiano Ronaldo brigar. Em alguns elementos ele foi superior ao Messi. A perna esquerda do Cristiano era melhor que a perna direita do Messi. O cabeceio do Cristiano era melhor que o cabeceio do Messi. O Messi ultimamente melhorou bastante esse quesito, mas a cobrança de pênalti do Cristiano era melhor que a do Messi. E isso fez com que ele conseguisse igualar em número de gols. Uma disputa que, se a gente trouxer para nível de desempenho, não existe. Nível de desempenho, capacidade de impactar um jogo, o Messi é muito superior ao Cristiano Ronaldo e a qualquer jogador que nós vimos. Porque eu imagino que você que me assiste é da minha idade ou mais jovem. E se for mais velho não é por muita coisa. Então você não viu o Pelé. Ah, o Pelé era mais impactante. Peraí, pô. Tu não assistiu o Pelé pra tu emitir isso. Dos que nós que estamos vivos aqui conversando, conseguimos ver, você que tá me assistindo e eu que tô emitindo opinião, nenhum jogador teve tanta capacidade de impacto num jogo quanto o Messi. E assistência, e drible, e gol, e sacrifício. Quando precisava, embora não fosse a principal característica dele, ele pressionava, ele roubava a bola, ele puxava contra-ataque, ele dava lançamento longo, ele tocava a bola curta, ele fazia tudo dentro do jogo de futebol. Inclusive gol. O Cristiano Ronaldo era uma máquina goleadora. Poucos na história tinham tanto faro de gol quanto ele. Mas nos outros quesitos, ele ficava muito longe do Messi. Por isso, eu acho que a competitividade entre eles foi pelo mesmo motivo que compararam o Maradona com o Pelé. Não havia comparação, não tinha quem comparar, mas o futebol precisa de comparações, então pegaram o que chegava mais perto. Depois que apareceu o Messi, ninguém mais comparou o Maradona com o Pelé. Porque a comparação nunca existiu. Foi só porque, como não tinha outro, pega o que está mais perto. Mesma coisa o Messi com o Cristiano Ronaldo. Como não tinha ninguém, pega o que chega mais perto. E o Cristiano Ronaldo foi o que chegou mais perto. Compara e vamos criar uma rivalidade que foi maravilhosa de assistir. Mas que, em nível de desempenho, nunca deveria ter existido. Número de gols. Foi aonde houve comparação entre eles. No resto, o Messi absurdamente superior. Outra pergunta do Laierson. Vou pular porque eu já respondi uma dele. Aderito _ de Paula. ADM, como você avalia o novo goleiro do Barcelona? Ele vai nos fazer esquecer o alemão? Esquecer a gente não precisa. Não precisa esquecer o Ter Stegen. Não é assim que funciona, né? Eu sei que não foi a tua intenção, mas eu vou aproveitar para entrar nesse meandro. É óbvio que o Aderito não tá querendo dizer que é pra gente apagar o Ter Stegen da história. Mas eu acho que me dá a oportunidade para falar sobre algo que eu estou vendo nas redes sociais, que muita gente encara a chegada do Johan Garcia como um desrespeito à história do Ter Stegen. E não é isso. Chegaram à conclusão que tá na hora de trocar o goleiro, pô. Uma hora ia ter que trocar. Não é o jogador que tem direito unilateral de escolher quando ele não quer mais jogar pelo clube. Se o Ter Stegen quisesse se aposentar, pode. Ele não tá desrespeitando o Barcelona. Mas se o Barcelona quiser contratar um outro goleiro aí a desrespeito, não, é uma decisão. Não precisa a gente esquecer, apagar, ignorar ou menosprezar o que o Ter Stegen fez pelo Barça. Mas a diretoria chegou à conclusão que estava na hora de trocar, tem a anuência, a aprovação da comissão técnica e essa troca vai acontecer. Primeiro ponto. E aí eu vou para a resposta da pergunta propriamente dita, né, do Aderito de Paula. Como eu avalio o Johan Garcia? Eu avalio ele como o goleiro com mais potencial dentre todos os goleiros de 25 anos ou menos, ele tem 24 no futebol mundial. Ele tem potencial para ser, dessa geração dele, o melhor goleiro do mundo. Pelo que ele já mostrou no Espanhol. O salto para uma primeira prateleira, ela sempre é cheia de asteriscos e ressalvas, como eu já falei anteriormente. Mas não vamos esquecer que todo goleiro que virou uma grande estrela e que virou um dos melhores do mundo precisou dar esse salto em algum momento. Precisou desbancar um titular consolidado para poder assumir aquela condição. Precisou pegar um cara com uma grande história em um grande clube e colocar ele ou no banco de reservas ou na rampa de saída. Porque se não for desse jeito,
Como que esse jogador vai poder atuar como titular por um grande clube? Tem que ser assim. Ele vai chegar com uma sombra muito grande, que é a do Ter Stegen, e até por isso o Ter Stegen tem que ser vendido mesmo. Ele ficar no elenco vai gerar uma pressão ainda maior no atleta. O Joan Garcia, ele é um jogador que veio por um preço abaixo do que normalmente você compraria um atleta com esse nível de desempenho, e eu tenho muita confiança que ele vai ser um dos grandes goleiros do futebol mundial já nessa temporada, e vai ser o melhor goleiro da sua geração quando ele tiver mais experiente. Daqui a uns 5 anos, Oblak, Courtois, Neuer, Ter Stegen, todo mundo já parou, Alisson, todo mundo já parou ou não tá mais naquela primeira prateleira. Não tá mais no seu nível máximo de desempenho. Ah, mas o Neuer tá com 40 anos e ainda joga no Bayern de Munique. E joga bem, mas não é mais o Neuer de 10 anos atrás. O Neuer hoje não é mais. Ele é o melhor goleiro que eu vi, mas ele não é mais um dos melhores goleiros do momento. Neuer não é mais. Inclusive, talvez se não fosse o Neuer, com o nível de desempenho que ele vem apresentando, talvez ele nem fosse mais titular do Bayern de Munique. Mas enfim, isso é uma outra discussão. Daqui a 5 anos, eu aposto o Joan Garcia para ser o melhor goleiro do mundo. E para ser um dos melhores já nessa primeira temporada, eu tenho convicção. E Emilson, quem serão os capitães na próxima temporada? Estão falando de sair o Araújo e o Ter Stegen. Cara, quem deve verdadeiramente sair é o Ter Stegen, o Araújo deve ficar. No entanto, fala-se de reorganizar a estrutura dos capitães completamente. E dar ao Hansi Flick a autoridade para escolher o seu capitão e tirar aquele costume que existia no Barcelona, e existem alguns clubes também, não todos, mas existem alguns, de os próprios atletas escolherem os seus capitães. Por exemplo, nessa última temporada, o Pedri foi escolhido um dos capitães, e o Pedri falou, não gosto de ser capitão. Ele prefere se concentrar no jogo, porque hoje em dia o capitão tem aquela necessidade de estar constantemente conversando com o árbitro, né? O capitão é o único que pode falar com o árbitro, os outros não podem. O Pedri não gostou. E mesmo ele estando à frente na hierarquia, ele era o 4º capitão e o Rafinha o 5º, o Pedri não queria ser capitão. E quando não esteve Ter Stegen, Araújo e De Jong, quem exercia a função era o Rafinha. Pularam o Pedri. O Pedri não gosta, velho. E aí? Não é a característica dele, não é uma função que ele quer ter no campo. Ele prefere ficar concentrado no jogo e não no árbitro. Provavelmente o Pedri já não vai mais ser capitão, por uma questão de preferência dele. Né? O Ter Stegen com certeza vai sair. E aí vem a dúvida, eu posso ter um capitão que não é meu titular, no caso do Araújo, estão querendo botar essa bomba no colo do Hansi Flick, não deixar os jogadores decidirem, até porque talvez uma votação do elenco de que o Araújo tem que ser o capitão pode soar como não estou dizendo que vai acontecer, mas pode ser utilizado pela imprensa como uma maneira de mostrar que o elenco está insatisfeito com o fato de que o Araújo é reserva. Enfim, você sabe como funciona a imprensa espanhola e o quanto ela é nociva. Então estão querendo que o Hansi Flick organize. Não sei como vai ser, isso a gente vai descobrir quando a pré-temporada começar, mas eu apostaria muito que Íñigo Martínez e Lewandowski se tornassem capitães ao lado de Rafinha e De Jong, e muito provavelmente o Araújo permaneceria como um dos capitães, mas ao invés de ser o segundo, ele seria o 5º. Porque também tirar o cara do time titular e tirar a capitania, daqui a pouco tirar a vaga de estacionamento dele, não, estaciona lá fora e vem andando, porque estão tirando tudo do cara de uma vez só, aí também é um recado muito pesado. É melhor vender, se for para tirar tudo de uma vez assim, né? E eu acredito muito que Íñigo e Lewandowski, pela liderança que eles têm dentro do grupo, vão alcançar essa condição. De Jong e Araújo, De Jong e Rafinha vão permanecer, e o Araújo é a minha incógnita. Ele vai continuar sendo? Eu acredito que sim. Seria absurdo se ele deixasse de ser? Não seria absurdo, mas eu acredito que vai haver uma cautela um pouco maior com essa transição. Ele vai perder a condição de segundo capitão, mas não vai deixar de ser capitão
vai ficar ainda entre os 5? Veremos. Daqui pro final do mês a gente vai ter essa resposta. Rebeca Leivas, o que mais te impressionou nessa temporada no Barcelona? A capacidade que o Barcelona tinha e deve ter na próxima temporada, e ainda maior, de sentir o cheiro de sangue na água, como se fosse um tubarão branco, em homenagem ao Ferran Torres. Quando o Barcelona sentia que o adversário estava num momento de dar uma fraquejada no campo, ou por um desajuste tático, ou por uma questão física, ou por uma questão de falta de confiança, o Barcelona metia um caminhão de gols e matava a partida. Isso aconteceu muitas vezes. O problema é que às vezes fazia 3 gols rápido, e quando no segundo tempo não fazia o quarto e o quinto, o torcedor ficava com raiva. Tem que matar o jogo, por que não matou o jogo? Já tá 3-0, o jogo morreu. Não, tem que fazer o quarto, o quinto, o sexto. Não é sempre que vai dar. Mas muitas vezes o Barcelona fazia um gol, e o gol ele tem um impacto emocional em quem sofre, principalmente quando é um jogo equilibrado. Contra o Real Madrid isso aconteceu muitas vezes. O Barcelona fazia um gol no Real Madrid, o Real Madrid se olhava, caramba, tomamos um gol dos caras, e agora o que a gente vai fazer? 2-0. Peraí, porra, como assim 2-0? Porque 4-0 no Bernabéu foi assim. Mas 2-0 como? Pessoal, vamos lá, vamos reorganizar, vamos tentar tocar a bola 3-0. Porra, como assim? De onde veio 3-0? O Barcelona teve essa capacidade, como nenhum outro clube no mundo tem. O próprio o PSG, que é no momento o time com o melhor desempenho, não acho que seja o time mais talentoso, acho que o Barça tem mais talento que o PSG, mas o time que conseguiu controlar melhor suas partidas e foi campeão com todos os méritos. No momento, ele não tinha essa proposta do terceiro, quarto, quinto gol. Ele fazia o primeiro gol, tocava a bola, desacelerava e esperava um momento posterior para acelerar de novo e fazer mais um gol. Os gols do PSG normalmente são mais espaçados. Eu gravo esse vídeo depois do PSG ter feito 3 gols em 20 minutos no Real Madrid, então você vai escutar e vai pensar que eu tô maluco. Mas hoje foi exceção. O normal do PSG não era fazer muitos gols um atrás do outro, e o Barcelona matava jogos em 15 minutos. Em 15 minutos o Barcelona matava um jogo. E aí, repito, pro torcedor, se você virou pro segundo tempo ganhando de 3-0, você tem que fazer o quarto gol e o quinto para poder dizer que matou. Mas a realidade é que quando tu vira pro segundo tempo 3-0, tu já matou. Tu não, a não ser que aconteça um hecatombe, e nessa temporada isso não aconteceu, o Barcelona promoveu grandes viradas, sair perdendo, ficar muito atrás e conseguir uma grande virada. Ele promoveu, mas ele não sofreu essas grandes viradas. Ele não abriu 3-0 e viu o adversário virar para 4-3. Foi geralmente o contrário. Eu sei que pro torcedor os gols espaçados dão uma sensação maior que matou o jogo. Se eu faço um gol com 15 do primeiro tempo, o segundo gol com 15 do segundo tempo e o terceiro gol aos 35, matei o jogo. Mas se eu fiz 3-0 no primeiro tempo, chega a 35 do segundo, faz tempo que a gente não faz um gol, tem que matar o jogo. É uma questão muito mais emocional do que racional, só que se você analisar com um pouco mais de cautela, essa capacidade do Barcelona de sentir cheiro de sangue na água e atacar como se fosse um tubarão branco e matar os jogos rápido, 20 minutos do primeiro tempo, tá 3-0, morreu o jogo, acabou. Isso daí é uma qualidade que poucos times na história apresentaram e atualmente nenhum tem, só o Barcelona. Pedro Y078. Você acha que o Nico Williams se aproximou do Barça para gerar urgência no Atlético? Vou responder de maneira muito sucinta, porque nós já falamos muito do Nico Williams, eu não aguento mais. Já tem 3 vídeos aí sobre o Nico Williams, só depois que ele disse não, sempre tentando esclarecer novas polêmicas. Então eu vou responder de maneira bem sucinta, porque eu acho que até você que me acompanha não aguenta mais escutar falar dele. E o que eu te digo é que eu não acredito que ele se aproximou do Barcelona porque ele queria uma oferta do Bilbao, porque ele já tinha a mesma oferta que ele assinou, ele já tinha há vários meses. Ele tinha essa oferta, ele não tinha respondido nem que sim nem que não,
Ele se ofereceu ao Barcelona, ele foi procurado pelo Bayern de Munique e depois tomou a decisão de renovar com o Atlético Bilbao. Mas não é que ele foi atrás do Barcelona e aí recebeu a oferta e resolveu assinar. Essa cronologia não está correta. Ele não recebeu uma oferta porque ele se ofereceu ao Barcelona. Ele já tinha essa oferta antes de se oferecer ao Barcelona. Tudo bem? Então, eu não vejo essa relação. Eu acho que ele foi covarde mesmo. Quando picharam o mural dele lá a primeira vez, ele já começou a ficar um pouco mais precavido numa negociação que até então ele não tinha exigência nenhuma. Então, ele se oferece disposto a aceitar o que o Barcelona quiser. E aí, da feita que picham o mural dele, ele já quer... mas e o meu salário como é que vai ser? E o bônus? Então me dá uma garantia de inscrição. Não, eu só vou assinar quando tiver garantia de inscrição. Aí, meu irmão. Aí o Barcelona foi abandonando a negociação. Até ele renovar, né? O próprio Barcelona parou os contatos, parou de enviar novas ofertas, novidades ao agente do atleta. Isso já vinha acontecendo, tanto que houve um período de silêncio. Houve um período de silêncio, uma semana de silêncio, porque os contatos estavam parados, o Barcelona não ia atrás e o Nico Williams não aceitava a oferta já apresentada, e aí ele assinou com o Atlético Bilbao. Então não, ele não procurou o Barcelona para ter uma oferta melhor do Bilbao. Até porque se ele quisesse dinheiro, ele ia para o Bayern, que estava oferecendo 20 milhões, e não para o Bilbao, que vai pagar 10, 12. Porque para o Bilbao é muita coisa. Mas o próprio Barcelona pagaria mais para ele do que ele vai receber no Bilbao. Ele foi covarde mesmo. Gabriel Santos, você acha que o Yamal vai voltar até melhor em relação aos últimos meses da temporada? Sem dúvida alguma. A gente falou isso mais cedo no vídeo. Não é normal. O natural é um eletrocardiograma. Quando a gente fala de evolução do jogador, ele melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Mas, quando a gente fala de um moleque de 17 anos, 18 é assim. Só que o Yamal e o Koubasi são exceção. O desenvolvimento deles é linear. Eles só melhoram. Cada semana que passa, eles jogam melhor do que na semana anterior. Então eu não tenho dúvida que o melhor reforço do Barcelona é o Yamal de 18 anos. Porque na temporada passada, a gente tinha o Yamal de 17. Na próxima, nós vamos ter o Yamal de 18. E esse é o maior reforço que qualquer clube no futebol atual poderia querer. É esse jogador que já é, claramente, a não ser que você seja hater dele ou do clube Barça, é unanimidade que ele é o jogador mais talentoso da atualidade e que quanto mais o tempo passa, melhor ele consegue usar esse talento para impactar as partidas e que a tendência é que na próxima temporada ele tenha um impacto ainda maior. Então, o que a gente viu do Yamal nesses últimos 2 meses de temporada, a gente vai ver a próxima temporada inteira e mais. Guilherme Lemos, qual a sua opinião sobre o Rafael Leão? Ele encaixaria no elenco? Até já citei ele aqui nesse vídeo, não para falar de contratação, mas como dos pontas de destaque da atualidade. Mas, sinceramente, quando eu penso no Rafael Leão, eu não penso em um jogador de grandes jogos e menos ainda de grandes campeonatos. Ele é um jogador de grandes momentos. Não é à toa que ele perdeu a titularidade na seleção portuguesa e que ele viveu uma temporada de altos e baixos pelo Milan. A sensação que eu tenho é que o Rafael Leão é tão confiante no talento dele que ele acha que não precisa trabalhar tão forte quanto os outros. E quanto mais o tempo passar, mais para trás ele vai ficando. Eu não condeno a carreira dele. Eu não estou dizendo que a carreira dele acabou, até porque ele é muito novo. Mas aquela progressão que se imaginava para o Rafael Leão, tem 24 anos, se não me engano, e ele começou a aparecer como uma figura de respeito aos 22, é que o Rafael Leão de 22 era melhor que o Rafael Leão de 24. Então ele não só não evoluiu, ele regrediu. Isso é o tipo de coisa que você precisa observar quando você vai trazer um jogador para um clube como o Barcelona, que é extremamente exigente, tanto em desempenho, por conta do treinador que é o Hansi Flick, quanto pelos resultados que exige a torcida.
Então, se o Rafael Leão jogar pelo Barça, o que ele jogou a última temporada pelo Milan, vão tratar ele como tratavam o Ferran Torres. Porque não foi uma temporada impactante. Ele teve grandes momentos. Ele fez alguns golaços. Contra o Real Madrid, ele teve na Liga dos Campeões, primeira fase, ele teve 3 ou 4 momentos de craque. Mas a temporada como um todo, ele não consegue sustentar um bom nível. E mais do que isso, na própria partida ele oscila. Ele não é um jogador de grandes campeonatos, até agora, tá? Tô falando que ele nunca vai ser. Olha o Dembélé. O Dembélé foi virar um grande jogador, como o talento dele que a gente viu a princípio mostrava que ele poderia ser, aos 28. Quem sou eu para condenar o Rafael Leão com 24? Eu só tô falando que até agora ele não dá segurança de ser contratado por uma equipe como o Barcelona, o nível de exigência da torcida, do treinador e dos próprios companheiros, e garantia de que ele vai render. Eu não contrataria o Rafael Leão. O preço que pedem nele é desproporcional à regularidade que ele já demonstrou. Jogo falado. Você não prefere que venham 2 atacantes? Não, tá bom. Você não precisa ter 6 atacantes. 5, sendo que 3 jogam em mais de uma posição, é o suficiente. E foi o que a gente já falou mais cedo no vídeo. O Barcelona não precisa ter o reserva do Yamal, o do Lewandowski e o do Rafinha. O Barcelona pode ter um reserva que sirva para quando não esteja o Yamal ou para quando não esteja o Rafinha. E se não tiver os 2, aí você pode jogar com o Ferran e com essa contratação. E se não tiver os 3, aí você pode botar o Dani Olmo de falso 9 para uma situação ali específica, porque naquele jogo especificamente não tem os 3. Ah, mas e se o Yamal romper o ligamento, o Lewandowski quebrar a coluna e o Rafinha quebrar a perna? Como é que a gente vai fazer? Aí, irmão, não tem que contratar jogador, tem que trazer um pai de santo para ele dar um passe. Trazer uma retroescavadeira para procurar essa cabeça de burro que enterraram no Camp Nou, porque você teve lesão grave dos 3 atacantes, aí não tem elenco, irmão. Não tem que... A preocupação não é com o elenco, a preocupação é com o espiritual desse clube. Não é uma situação realista você ter 3 graves lesões nos seus 3 homens da frente. E se a gente for começar a trilhar esse caminho, por que não 4? Por que não 4 lesões? Por que não 5, 6, 7, 8? Por que não lesão de todo mundo? Por que não lesão do Hansi Flick? Não pode mais treinar. Se for para imaginar uma catástrofe, não tem por que a gente parar só nos homens de ataque. Então, eu não vejo necessidade de você ter 3 reservas. Se você tiver 2 de bom nível, vamos dizer o Ferran e o Luiz Dias, já tá com a vida feita. Já tá com a vida feita. Porque não vai ser normal não ter nenhum dos 3 disponível, e mesmo que isso venha a acontecer, mesmo que tenha uma partida sem Lamine, Rafinha e Lewandowski, uma partida, 2, você consegue jogar. Ferran, Luiz Dias e Dani Olmo continua sendo um ataque para ganhar jogos contra qualquer adversário, principalmente contra os adversários de meio para baixo na tabela do espanhol. Mais uma pergunta do Laerson, vou pular. E graças a eu pular o Laerson, vai dar para responder o Vitor Lukavlix 21. É o nome dele aqui, Vitor Lukavlix 21. E vai ser a última que nós vamos responder. Todos falam de ponta, mas ninguém fala do 9. Já vamos ficar sem. Deveriam contratar o Isaac. É a última temporada do Lewandowski. Já está decidido por ele, pela diretoria, e é o que reflete o contrato. O último ano do Lewandowski vestindo a camisa do Barça é esse. É a Last Dance, é a última temporada. E aí fica a critério dele se aposentar ou ir jogar com 38 anos na Arábia, na MLS, como fizeram o Messi e Cristiano Ronaldo, e continuam tendo impacto nessas ligas. Mas é a última temporada dele. Só que a gente não pode esquecer que ainda é a última temporada dele. Não faz sentido a gente contratar alguém agora para tomar o lugar do Lewandowski. Tu vai pegar o teu jogador que recebe 25 milhões de euros e botar ele no banco?
vende. Conversa com ele para dispensar. Mas não bota no banco. Um jogador que recebe 25 milhões não pode estar no banco de reservas por planejamento. Se a temporada começa, ele vai mal, ele não responde, o Ferran tá jogando bem, coloca, sem dúvida. Agora eu não posso planejar a minha temporada colocando esse jogador, o mais bem pago do elenco, no banco, pô. Se eu acho que ele não rende o suficiente para ser titular, eu tenho que conversar para ele ir embora. E o que pensa a comissão técnica e diretoria é que ele ainda rende mais uma temporada. E por isso ele pode permanecer e ele pode ser o titular. Eu vejo o torcedor tão preocupado agora quanto ele estava um ano atrás com a idade do Lewandowski. Na temporada passada, Lewandowski tá velho, ele não vai mais aguentar. Não dá para ter o Lewandowski mais um ano. O Lewandowski não vai fazer gol. Nós não vamos ganhar nada porque nós não temos centroavante bom. O Lewandowski é idoso e ele foi o artilheiro do Barcelona. E ele, se não fosse a lesão, teria terminado com... E os pênaltis também, né? Deve ter marcado 12 gols de pênalti Mbappé. Mas, enfim, o Lewandowski deveria ter terminado como artilheiro do Campeonato Espanhol. Ele foi o jogador com mais gols entre as grandes ligas europeias. Ou seja, jogadores que atuam na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra e na Itália. Ele foi o jogador que fez mais gols. Ele fez 45 gols entre Barcelona e seleção polonesa. Harry Kane, se eu não me engano, fez 44. O Mbappé, 43 ou 44. Enfim, ele conseguiu ser esse cara. E não foi 5 anos atrás. Se eu estivesse trazendo um dado, mas a gente não pode esquecer o que o Lewandowski fez em 2022. Eu mesmo discordaria de mim, porque eu ia estar sendo nostálgico. E eu não acredito nisso. Mas não é o que ele fez 3 anos atrás. É a última imagem que nós temos dele. A última imagem que nós temos do Lewandowski é fazendo 2 gols no Athletic Bilbao, que é uma defesa duríssima de ser vazada. Tendo vindo de uma temporada em que ele fez gols importantíssimos para a equipe ser campeã do Campeonato Espanhol. E nos ajudou a avançar até onde foi possível na Liga dos Campeões. Nós fomos eliminados quando não pudemos contar com ele, que foi na semifinal, que ele não estava à disposição nem na ida nem na volta. A galera esquece muito isso. A galera pensa muito no aspecto tático, mas a galera esquece que a gente não teve 3 dos nossos titulares mais importantes ali naquela semifinal. Nem Koundé, nem Baldé e nem Lewandowski. Como o Ferran fez gol e o Eric Garcia jogou muito bem, e o Gerard Martin deu 2 assistências, a gente está olhando para longe dessas lesões, e essas lesões acontecem, mas quando acontecem 3 antes de uma semifinal, talvez não seja tanto assim o esquema que não funciona, existe ali também o aspecto da falta de sorte com as lesões no momento crucial. Então eu acho que esse medo do Lewandowski estar velho eu não tenho. E eu acho que é algo que pode ser corrigido mais tarde na temporada. Começa a temporada, jogamos 10 jogos, Lewandowski fez 2 gols, ele tem que perder a posição. Porque ele é um jogador que já não entrega mais outras coisas além de gol. E sair da área e participar do jogo na intermediária, ele faz isso muito bem. Né? A gente lembra de vários lances, principalmente nos maiores jogos, em que ele tira o zagueiro da área, tabela com o Yamal, tabela com o Rafinha. Às vezes nem é o passe dele a assistência, mas é o passe dele fazendo o pivô que abre o campo para a jogada terminar em gol. Ele é excelente, mas ele já entrega cada vez menos pressão ofensiva, intensidade o jogo todo. Ele já entrega cada vez menos esse trabalho fora da área, porque se ele ficar o tempo todo saindo da área, ele vai estar desgastado, não vai estar lá dentro para fazer gol. Então ele tem que fazer gol. Ele tem que fazer gol. Chegou na 10ª rodada, ele tem 2 gols, tá na hora da gente pensar em dar oportunidade pro Ferran. Ferran não respondeu, chega em janeiro a gente tenta olhar pro mercado e ver se tem alguma oportunidade. E se não tiver oportunidade nem em janeiro, aí a gente vai com Ferran e Lewandowski até o final e faz a troca depois. Eu sei que você quer ganhar essa temporada. Todo mundo quer. Só que às vezes não dá. Às vezes tu toma uma decisão pensando que é a correta, e é isso que a diretoria tá fazendo, e em maio tu descobre que estava errado. E aí vai fazer o quê? Se jogar? Não dá. Eu acho que a decisão tá certa. É a decisão que eu tomaria.
eu iria com o Lewandowski para mais uma temporada. Se ele não jogar bem o suficiente, eu tentaria trazer um substituto ainda em janeiro, entrando num acordo com ele para ele sair do Barcelona no meio da temporada para ter uma despedida digna. Se não for possível, eu vou com ele até o final e convenhamos. Ele pode até não fazer 45 gols, mas ele não vai ser a causa do Barcelona não conseguir competir por grandes campeonatos. Porque se a bola chegar para ele dentro da área, ele pode ter 42 anos. Ele guarda. Porque faro de gol você não perde. Na verdade, quanto mais velho fica, mais intenso ele se torna. Certo? Então, eu sei, a gente quer acertar tudo bonitinho, ter o time perfeito para essa temporada, 2 laterais esquerdos, 2 direitos, 4 zagueiros, 5 meio-campista. Meu Deus, eu preciso ter 17 reserva de alto nível e se lesionar 45 jogadores, eu tenho que ter 48. Eu sei, é o meu sentimento torcedor. Mas primeiro, não é possível, por uma questão financeira, ninguém consegue ter esse elenco perfeito, ele nunca existiu e nunca vai existir. E especificamente no caso do Lewandowski, não há nenhum sinal recente que me diga que a permanência dele é algo ruim. No futuro, pode me mostrar. Caramba, erraram quando insistiram no Lewandowski. E aí você, que já está avisando desde agora, pode aparecer e falar, tá vendo? Eu avisei. Pode, acontece. Mas eu não tenho nenhum sinal recente que me mostre que ele vai parar de fazer gol. Se ele parar, eu tiro ele do time. Se tiver fazendo falta, eu tento contratar alguém em janeiro, faço um acordo com ele para ele sair. Mas agora, dia 9 de julho, quando eu gravo esse vídeo, para mim seria um grande absurdo se o Barcelona dispensasse o Lewandowski. Porque não tem ninguém que encaixe tão bem nesse sistema quanto ele. E não houve ninguém na última temporada que tenha feito tantos gols nos principais campeonatos entre clube e seleção quanto ele. Tentar adivinhar o futuro não é o negócio de um diretor esportivo. Ele tem que planejar baseado no que ele já viu. E o que a gente já viu do Lewandowski um dia desse é que ele deve continuar sendo importante por mais um ano. Aí depois aquele abraço, vamos buscar um jogador mais jovem. E sobre o Isaac, eu acho que ele não vai sair do Newcastle, porque o Newcastle quer nele um preço que ninguém tem condições de pagar e que ele não vale. O Isaac, 150 milhões? Hoje no futebol mundial, só Lamine Yamal, Pedri, Wirtz, talvez o Wirtz, só jogadores excelentíssimos e muito novos valem mais de 100 milhões de euros. Isaac, Julián Álvares, eles não valem 100 milhões de euros ou mais. E o que o Newcastle está querendo é mais de 150, entre 130 e 150, ninguém vai pagar. E menos ainda o Barcelona, que está ainda lutando para enquadrar as contas. Dá para trazer um reforço de 50 a 60 milhões, mas de 150 não tem a menor condição. Beleza? Terminamos por aqui o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se a sua pergunta não foi respondida hoje, não fique preocupado. Continue mandando lá na nossa caixinha. Cedo ou tarde, você vai ser respondido. Com essa nova política de só responder uma pergunta de cada pessoa, as chances aumentam. Mas por hoje a gente se despede. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.